Nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para os nossos corações. Nós queremos meditar com os irmãos nesta noite a respeito do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o versículo 26. Nós vamos ler esse texto, depois nós vamos escorrer a respeito dessa palavra para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Nos diz o versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Irmãos, algo interessante ocorre com a nossa vida. Quando o Senhor nos chamou para dele sermos servos, é como que você está num lugar e é uma situação difícil, uma situação complicada, uma série de fatores ruins que nos rodeiam, uma série de dificuldades que nos rodeiam. E o Senhor nos chamou para dele sermos servos. O Senhor nos tirou do pecado, nos resgatou, Ele lavou, nos purificou-nos, e Ele exige de cada um de nós, irmãos, e a palavra certa é exigir. O Senhor exige de cada um de nós um procedimento de acordo com a vontade dEle. Eu tenho que trazer a minha vida de uma forma que seja agradável a Deus. E nós como igreja Missão Vivos, e nós falamos que a nossa palavra é santidade. Nós como servos do Senhor que desejamos, acima de todas as coisas, viver em santidade, nós precisamos cultivar a vontade do Senhor na nossa vida. Nós precisamos olhar para o Senhor, irmãos, e cada dia mais nos aproximarmos dEle, tentar desenvolver, e é possível, claro, desenvolvermos com o Senhor uma unidade, uma comunhão, uma parceria, irmãos, que sejamos nós parceiros, que sejamos nós amigos, que sejamos nós companheiros do Senhor. Nós precisamos entender esta verdade e trazermos esse relacionamento que nós temos com o próximo, o relacionamento interpessoal, também para o Senhor. Nós precisamos olhar para Jesus como nosso melhor amigo, nós precisamos olhar para o Espírito Santo como aquele que nos traz a força, que nos edifica, que traz alegria aos nossos corações. Nós precisamos olhar para Deus como aquele que está sempre pronto a nos abençoar, pronto a nos guardar, pronto a nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Há um texto bíblico, irmãos, que a palavra diz que o Senhor não está com seu braço encolhido, ou seja, o Senhor não está assim com o braço encolhido com relação a nós, mas o Senhor está com seu braço estendido. Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Só que nesses últimos tempos, a situação ficou um tanto difícil quando fala assim em bênção. Quando fala assim em bênção, logo nós pensamos em oferta, pensamos em dízimos, pensamos em carro, pensamos em casa, pensamos em casamento, pensamos nisso e naquilo. Mas eu quero dizer para vocês que as bênçãos do Senhor, elas estão muito além daquilo que nós podemos contemplar. Isso são apenas coisas físicas. São boas para nós, sim, são boas para nós, mas o eterno tem muito mais, coisas incomparáveis. Há um texto que diz que nós não podemos mensurar, não podemos entender, não podemos compreender aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é isso que está na palavra? Para aqueles que o amam. E este deve ser o motivo para estarmos cada dia mais buscando a presença do Senhor, vivendo a verdade de Deus. Nós precisamos almejar aquilo que Deus tem para nós, que é muito melhor do que aquilo que nós queremos de Deus. Essa é a verdade que nós precisamos entender. O que Deus tem para nós supera, irmãos, em milhões de vezes aquilo que nós queremos de Deus. Porque o que nós queremos é tão limitado. O que é que você quer de Deus? Você já parou para pensar?
Talvez você queira de Deus a cura, talvez uma casa própria, talvez um convívio familiar em paz, ou coisas semelhantes. Talvez nós almejamos essas coisas que são tão pequenas, se comparado com aquilo que Deus tem para nós. Agora, irmãos, quando nós santificamos a nossa vida e frutificamos no Espírito Santo de Deus, Ele virá sobre a tua existência e Ele te abençoará com toda sorte de bênçãos. E esta é a parte boa de servir a Jesus Cristo. Não apenas a paz encherá o nosso coração, mas como Ele dará também, como diz outro texto, aquilo que o nosso coração deseja. Mas eu preciso estar em santidade, irmãos. Esse é o ponto inicial. É a pedra angular do nosso alicerce. É Jesus. Eu preciso estar em santidade. Porque a santidade leva-me a entender a vontade do Senhor, a ter o discernimento daquilo que Deus quer para mim, e Ele há de nos envolver, irmãos, e teremos os frutos do Espírito abundantemente na nossa existência. Nós precisamos entender, queridos, que se eu amo a Jesus, eu tenho que frutificar no Espírito. E eu creio que todos que estão aqui amam a Cristo Jesus. Amém? Oh, glórias. Quem não ama Jesus? Ninguém levantou a mão, não é, irmãos? Ninguém levanta a mão. Mas quando nós perguntamos quem ama Jesus, todos levantam a mão. Mas, queridos, falar que amar Jesus, todo mundo fala. Mas você já parou para ver o que significa amar Jesus Cristo? Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que pagar um preço. O preço de abrirmos mão da nossa vontade, do nosso eu, do nosso ser, e trazermos o nosso eu como o cordeiro que era sacrificado, para que o Senhor fosse honrado. A nossa vida precisa ser assim, irmãos. Eu preciso sacrificar-me diante do Senhor, porque o Eterno, Ele quer meu sangue, amados. Ele diz, mortificai-vos. Mortificai-vos. O que é mortificar? É morrer. O Senhor quer que tu morras para o pecado, morras para as coisas erradas. Nós precisamos amar Jesus, mas aqueles que amam Jesus, estes vivem a verdade de Cristo Jesus, e só assim vamos chegar nos céus, amados. Não se engane, só desse jeito. E eu sei que vocês sabem disso, mas só relembrando aos amados, só relembrando aos queridos. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Todo mundo sabe disso. Nós precisamos amar Jesus, amados, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso vigor. É fazer Cristo Jesus em primeiro lugar, no alto da nossa vida, no alto da nossa existência, irmãos. Vocês podem até achar que a nossa exigência é grande. Talvez você fale assim, essa igreja está exigindo demais. Irmãos, nós não queremos que você seja membro da Missão Vivos e morra e vá para o inferno. Nós queremos que você seja membro da Missão Vivos, morra e vá para os céus. Só que eu não posso, e nós, a Missão Vivos, ela não é o caminho que conduz você para os céus. Ela não é o caminho. Ela indica o caminho. E o caminho quem é? Jesus. Jesus, irmãos. O fato de fazermos parte dessa obra, de sermos dessa obra, missionários nessa obra, irmãos, não vai nos levar para os céus. Ninguém fala isso nas igrejas, né? Porque isso espanta as pessoas. Mas é fato, irmãos. Quem vai nos levar para os céus é Jesus. É Jesus, queridos. Se você não consertar a tua vida e trazê-la cativa aos pés de Cristo Jesus, de nada, irmãos, serve estarmos aqui ou em outra igreja qualquer. Não adianta nada. Porque é Jesus que nos resgata, é Jesus que nos lava, é Jesus que nos restaura, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou feliz com essa igreja. Estou feliz com os irmãos. Olha quantas pessoas no culto de quarta-feira para uma igreja tão pequena. Glórias a Deus, irmãos. Sabe o que eu vejo em vocês, amados? Compromisso com Jesus. Amém? Eu vejo em cada vida aqui compromisso com Jesus. Porque o que os traz aqui é o amor que vocês têm para com Cristo. Não é verdade? Não é a beleza do Osni, nosso presbítero?
Não é a beleza dele, mas é a beleza de Cristo, amados. A glória do Senhor. E em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o Espírito de Deus produz o quê? Produz amor. Produz amor, irmãos. Aqueles que possuem os seus corações dominados por Cristo Jesus, estes amam o próximo como a si mesmo. É um mandamento complicado, difícil, mas é mandamento de Cristo. Ele diz que devemos amar o próximo como a si mesmo. Não é verdade? Isso mostra-nos, irmãos, que não há no nosso coração lugar para nenhum tipo de desafeto, de inimizades e coisas desse tipo. Não há lugar em nossos corações, porque o nosso coração precisa ser dominado pelo Senhor, dominado por completo, e nós, quando amamos verdadeiramente o Eterno, nós teremos também o amor do Senhor dentro de nós, porque é algo quase automático. O Senhor nos amou, basta que eu abra o coração para Ele também. Basta que eu abra o coração. E não é difícil amar, irmãos, não é difícil. Nós temos que apenas deixar o fluir do Espírito de Deus em nossos corações. E quando assim fazemos, nós vamos experimentar a virtude do amor. A virtude do amor para com a nossa própria vida, para com o próximo, mas acima de tudo para com o Todo-Poderoso. Ainda nos fala Paulo escrevendo à igreja da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz alegria, irmãos. Alegria. Nós precisamos ser felizes diante do Senhor. Eu sei que hoje as coisas estão difíceis. Sermos felizes é algo que está em extinção. A felicidade está um tanto quanto extinção. É por isso que o povo mergulha nas drogas, buscando um pouco de alegria, de felicidade, alguma coisa assim desse tipo. Enfim. Mas nós, irmãos, que temos o Espírito Santo de Deus no coração, nós temos alegria automática na nossa vida. Temos uma alegria automática. Ela é produzida não por força nossa, mas é produzida pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, gente. Mas tudo parte do princípio da santidade, irmãos. Tudo parte do princípio da santidade. E quando você tem o Espírito de Deus, mesmo que a situação fique difícil, você está feliz, porque você sabe que a graça do Eterno é para com a tua vida, é para contigo. E o Espírito Santo ainda produz a paz em nossos corações, a paz em nossos corações. Se eu perguntar a vocês aqui, quem não tem problema? Quem não tem problema? Eu acho que ninguém levantará a mão, porque todos nós temos algum tipo de problema na vida. Não é? Nós temos problema talvez com o cônjuge, temos problemas com o trabalho, problemas financeiros, problemas de saúde talvez. Enfim, problemas, irmãos. É algo hoje muito comum na nossa existência, até porque a Bíblia diz que esse mundo é dominado por Satanás, e a consequência do domínio de Satanás é tudo isso que nós temos visto nesses últimos tempos. Mas algo nós temos, eu posso afirmar para vocês, que nós temos a paz no coração. Porque essa paz, irmãos, é dada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá a paz, é Ele que nos enche o coração de paz. Está difícil, mas você confia no Senhor, você espera no Senhor, você tem certeza que o Eterno vai mudar o quadro da tua vida, vai mudar a tua realidade, e você descansa no Senhor, descansa no Senhor. Também nos fala a respeito da paciência como fruto do Espírito. A paciência é outro negócio difícil, paciência é complicado. Paciência no trânsito, nosso irmão Cosme tem andado nessa BR cheia. É difícil ter paciência nesse trânsito, não é, irmão? Muitas vezes atrás de um caminhão que não quer andar e atrapalhando a viagem, você vê o relógio passar e você não consegue ultrapassar. Muitas vezes as pessoas perdem a paciência e vai e comete as coisas erradas e age de forma errada, onde vem os problemas. Mas também tem outro tipo de impaciências que tem nos atormentado muitas vezes. Mas eu quero dizer para vocês que precisamos esperar no Senhor. Esperar no Senhor, gente. Confie no Senhor. Tenha paciência no Senhor. Tenha paciência. Eu não sei o que é que talvez tenha roubado a tua paciência. Qual o motivo da tua falta de paciência. Mas se você tem o coração cheio com o Espírito Santo de Deus, Ele vai providenciar a paciência para você.
Mas qual a nossa pedra angular? Santidade. Produzida por quem? Por Jesus no coração. Amém? É a santidade, queridos. Se não houver santidade, nós não vamos frutificar no Espírito, porque é impossível, amados. É impossível. Nós só podemos frutificar no Espírito quando o nosso coração está santo, está puro, está puro. Outro fruto do Espírito é a delicadeza. A delicadeza, irmãos, é você ser gentil com o próximo, gentil com as pessoas, é você amar as pessoas mesmo que elas não sejam tão gentis para com você, mas tu és delicado para com a pessoa. Delicado, a delicadeza, a gentileza, a tua forma agradável de ser, você aproxima de alguém e a pessoa sente-se bem com a tua presença, irmãos. Nós precisamos trazer isso para nossas vidas. Quantas vezes você já viu, e já contemplou, e já até conviveu com pessoas que quando chegam no ambiente parece que veio um monte de urubu junto, não é verdade? E a pessoa chegou aí, pronto. Copo quebra sozinho, lâmpada estoura, uma nuvem começa a chover dentro da sua casa. É um negócio assim estranho, não é? Tem pessoas que são assim, irmãos, porque falta-lhes o Espírito Santo de Deus. Falta-lhes o Espírito. Outro aspecto é a bondade, amados, bondade. Bondade, bondade, bondade. Ser bom, ser bom. A bondade é mandamento do Senhor, queridos. Mas a bondade não é sinônimo de besta, como pensam por aí. Ah, mas você é bom, você é bobo, você é besta, enfim. Não, irmãos, bondade é fruto do Espírito. Você faz alguma coisa para alguém sem esperar receber algo em troca. Você faz algo para alguém sem esperar receber algo em troca, irmãos. É a bondade, você faz porque você é bom. Mas como é que eu sou bom se Cristo disse que bom é o Pai? Porque nós temos Jesus no coração. A nossa bondade não é nossa, é a bondade que nós temos no coração. Vem de quem? De Deus. Bom, só Deus, mas nós temos Deus no coração. Nós temos Deus. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no coração. Nós temos Deus, e Deus, Ele promove, irmãos, a bondade dentro do nosso ser. A bondade dentro dos nossos corações. Você precisa ser bom. Viver, irmãos, de forma bondosa. Amém? Seja bom, seja bom, seja bom para a honra e para a glória do Senhor. A palavra de Deus diz que devemos fazer o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos irmãos. Domésticos da fé são os irmãos. Aqueles da casa. Nossa família. Amém? Só que essa bondade que nós temos para com a nossa família, ela precisa também sair e alcançar aqueles que estão próximos a nós, dentro do possível. Essa bondade, irmãos, é mandamento do Senhor. Devemos fazer o bem ao próximo, fazer o bem a todos. Amém, gente? E ainda diz a respeito da fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Precisamos ter fidelidade a Deus, amados. Sermos fiéis ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. A fidelidade leva-nos a viver, queridos. A fidelidade ao Senhor leva-nos a viver segundo Ele quer. Segundo Ele quer. Nós precisamos parar e perguntar: será que as minhas ações passam a imagem de fidelidade? Mostra a minha fidelidade ao Senhor? Precisamos perguntar muitas vezes isso, queridos. Será que as minhas ações mostram que sou fiel ao Senhor? Será que mostra? Precisamos perguntar, analisar a nossa vida. Nós precisamos ter um senso crítico, e esse senso é dado pelo Espírito Santo, para refletirmos sempre se nós estamos de bem ou não com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer na nossa vida. Precisamos ser fiéis ao Senhor, fiéis, irmãos, fiéis em todos os aspectos, fiéis na pregação, fiéis na comunhão, fiéis em todos os aspectos que nos envolvem. Seja fiel ao Senhor. Outro ponto que é fruto do Espírito Santo é a humildade. A humildade, irmãos, é algo difícil nesses últimos tempos. Difícil. Nós temos visto que logo que a pessoa sobe um degrau na vida, ele começa a perder a humildade. 2 degraus, aí pronto. Por exemplo, hoje na área musical, quando o camarada consegue
alcançar as multidões, alcançar as massas. Aí ele torna-se superstar, ele não conversa mais com ninguém. Quando ele vai no lugar, ele está com guarda-costas, ele fica reservado, ele quer isso, quer aquilo. Ou quando você tem um título de pastor, você é intocável, não toqueis no ungido do Senhor, você não pode nem encostar no pastor que seu dedo cai, e essas coisas todas. É um negócio assim desse jeito, irmãos, isso é falta de humildade. É falta de humildade. Mas é verdade, irmãos, uma das coisas que eu faço, que eu fiz questões de falar para vocês, fiz questão de falar, é que eu sou um homem igual a vocês. Se vocês tocarem em mim, sua mão não vai cair. Amém? Porque nós somos ungidos do Senhor. Nós somos ungidos do Senhor. Todos que estão aqui são ungidos do Senhor. O fato de alguém carregar o título de pastor, de presbítero, diácono ou coisa parecida, não o faz melhor, irmãos. Isso é coisa do capeta, achar que o cara é melhor. É coisa do cão. Não existe isso na Bíblia. Quando eu olho para Jesus, está Jesus no meio de uma multidão. Sabe o que é isso? Humildade. Jesus no meio de uma multidão, quando Judas traiu Jesus, precisava mostrar quem era Jesus. Olha, eu vou beijar o camarada, aquele que eu dou um beijo nele. Beijar naquela época era comum, irmãos, era tipo de saudação normal entre homens, inclusive. Aquele no qual eu der um beijo, é ele. Mas por que isso? Porque Jesus não se destacava, ele não estava separado em uma roda de guarda-costas protegendo Jesus, ele não estava ali com uma roupa diferente, com o dedão cheio de anéis, ele não tinha uma coroa na cabeça, ele não tinha uma faixa dizendo eu sou o Messias, ele não tinha nada disso, irmãos. E ele estava próximo às pessoas. Se Jesus, que é o nosso Senhor, era dessa forma, por que nós vamos ser diferentes? Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, escreveu quase todo o Novo Testamento, amados, quase todo o Novo Testamento. Quando você olha o apóstolo Paulo, você vê um camarada simples, humilde, que conversava, que estava ali, perto da igreja. Por que nós hoje vamos achar que somos melhores do que a igreja? De forma alguma, irmãos. Eu não sou melhor do que vocês, de forma alguma. O que nós precisamos entender é o seguinte: Osni é presbítero, eu sou pastor, mas aqui temos diaconisas, missionários, nós temos uma série de dons que hão de se manifestar ainda em nosso meio. Mas qual a diferença? Nenhuma, porque quem levantou um foi o mesmo que levantou o outro, e fomos levantados pelo Espírito Santo de Deus. Entenda isso, irmãos. Evidentemente que nós vamos ter um respeito, mas um respeito comum entre irmãos, não é verdade? Esse é o respeito que você já tem para com o seu próximo. Você não anda destratando o seu próximo ou machucando o seu próximo, não. Você o respeita, é a mesma coisa, é o que nós queremos, é o mesmo respeito, é o mesmo convívio. No reino dos céus diz a Bíblia que o Senhor não tem filhos preferidos. Ele não tem filhos preferidos. Ele tem filhos fiéis que Ele chama para fazer a obra. E cada um de nós que nos colocarmos para fazer a obra, seremos usados pelo Senhor. E o Senhor te usará poderosamente, irmãos. Mas a humildade, ela precisa estar dentro do nosso coração. Se você aqui um dia for levantado pelo Senhor como um pregador para as multidões, eu creio que essa igreja, irmãos, ela só vai acabar um dia. Sabe quando essa igreja vai acabar? Quando Jesus voltar. Amém? Porque nós vamos todos, aí a igreja vai acabar. Mas até lá, irmãos, mas quando será isso? Daqui a 100 anos, 200 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 mês? Não sei, nem vou entrar no mérito. Mas um dia vai. Mas até lá, essa igreja há de crescer, há de espalhar-se. Nós temos Nanuque, nós temos Ponto Belo, temos Vinhático, nós temos Pinheiro, e esse é só redondeza. E o Espírito Santo, irmãos, com certeza, vai levantar pessoas. E amados estarão lá em Pinheiros, outros estarão em Sobrado, outros estarão em Nanuque, fazendo a obra do Senhor. Não vai ficar só aqui não, irmãos. O Senhor quer usar você também. Mas tem que frutificar no Espírito, tem que frutificar no Espírito. Tem que ser cheio do Espírito Santo, para que o Senhor te use. Colocar-se à disposição. E finalizando, irmãos, domínio próprio.
O tal do domínio próprio é complicado. Domínio próprio é quando você está passando por uma situação difícil e você perde o senso, você perde o equilíbrio. E quantas vezes você estoura? Quantas vezes você fala o que não devia ter falado? Isso é domínio próprio. Nós temos que cultivar o domínio próprio. Dizem por aí que antes de qualquer coisa temos que contar de 1 a 10. Mas conte de 1 a 1000, se não foi suficiente, leva para 10.000. Nós temos que ter domínio próprio, porque é o Espírito Santo de Deus que quer que você se domine. Domínio próprio, irmãos, é você controlar as tuas emoções, é você dominar as tuas emoções, é você trazer as tuas emoções debaixo dos teus pés. Não, é Jesus que está no comando, é Jesus que está no comando. Aí antes de você falar um palavrão, antes de você destratar alguém, de você tratar mal alguém, de você ferir alguém com palavras, você vai pensar, vai refletir, verá que Jesus não faria desta forma. Isso é domínio próprio. Precisamos cultivar no coração o domínio próprio. Amém, gente? E se nós possuirmos os dons do Espírito, prepare-se para ver o que Deus fará na tua vida. Amém? Essa é uma promessa que eu faço baseada na palavra de Deus para você. Se tu encheres o teu coração com o Espírito de Deus, você frutificará no Espírito, mas esteja preparado para o mover do Senhor no teu coração. Esteja preparado para o mover do Senhor, porque não será pouco, não será pequeno. Será um grande mover de Deus, um grande agir do Senhor. Nos diz o versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Amém, irmãos? Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Pai, por estes momentos, Senhor, que passamos aqui. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Deus, faça-se presente em nossas vidas, Pai, por onde nós passarmos, Senhor. Nós possamos deixar, Senhor, que a Tua presença venha fluir em nossas vidas, Deus. Deus, nós possamos ser exemplo, Pai. Deus, nós possamos passar, Jesus, e as pessoas possam ver a Tua presença em nós, Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que nós teremos que ser o sal dessa terra, Pai. Nos faça, Jesus, todos os dias, Pai, nascermos de novo, Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor, de volta para os nossos lares, em segurança contigo, Pai. Livrando-nos, Senhor, dos acidentes, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Deus, toma também, Senhor, a pastora Tenilza em Tuas mãos, Jesus. Nesta hora, Pai, faça-se presente em Tua vida, Pai. Senhor, que Tu possa estar, Senhor, ali com ela, Pai, em nome de Jesus, aliviando as dores, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dela, Senhor. Também pela vida do pastor Elias, Pai. Toma-os em Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 486.